Padre Francivaldo, bom dia, bem-vindo hoje ao nosso programa. O padre vai trazer uma reflexão em cima de uma célebre frase do filósofo Aristóteles, que disse o seguinte: a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. É assim mesmo, Padre Francivaldo? Bom dia. Bom dia, Caliel, bom dia, telespectadores do Diário Nil, que começam a semana exatamente bebendo deste universo de produção que é o que Caliel prepara toda semana, o final de semana, o domingo, ele dedica um tempo para produzir, preparar para você esse conjunto de ideias que haverão de motivar, te encorajar para cumprir, para levar a tua missão ao termo, ou a termo, a sua perfeição. Enfim, te fazer feliz naquilo que pensa e naquilo que faz. Tem um axioma da filosofia que diz a seguinte forma, como você colocou, disse, o padre vai falar de filosofia. Todo mundo filosofa e todo mundo pensa. E pensa para agir e depois outros agem para depois pensar. Certa vez eu falando com um servidor, quando eu estava na regional de ensino, eu disse, meu filho, por que você ao ocupar o microfone não pensa antes para não cometer atrito, não dizer coisa que não deve? Aí ele colocou para mim de forma piedosa e simples, o problema é que eu só penso depois que eu falo. E assim muita gente também, depois que comete o estrago grande, pega um fake news do jeito que vem na tela do celular e lança para outras pessoas, aí depois vem a consequência, o prejuízo, o desastre que trata a comunicação. Falar sem pensar. Existe um axioma na filosofia que diz, primus vivere, deinde filosofare. Primeiro viver e ter consciência do que vive, do que faz. E filosofar, pensar, entender as causas últimas, né, que se apresenta aquele fato, para que em cima disso aí você avançar a vida. Colocar a ideia que faz pulsar ou agir com mais objetividade e mais segurança. Quando Aristóteles coloca exatamente essa máxima, que a filosofia existe para viabilizar a consecução da justiça, ou o seu fim, que é o bem comum, é porque ele está correto, porque ele pensava, como Platão pensava antes do governo dos reis, todo mundo inteligente, com um pensar filosófico correto, o mundo haveria de seguir uma relação de equilíbrio, de justiça, dando a cada um que lhe pertence o que é seu. E Aristóteles adverte isso por quê? Porque o poder danifica o pensamento, danifica a justiça, ele provoca estrago. Quando as pessoas estão no poder, elas invertem a lógica. No lugar de fazer tudo para que o poder seja um serviço que viabilize, dar a cada um que lhe pertence o que é direito, ou praticar a justiça, o equilíbrio, a ordem, as pessoas, para ficarem no poder, elas usam exatamente o mecanismo, o instrumento da dominação, da escravidão. A grande briga no Brasil recentemente é para fazer com que a fake news, a mentira, seja um instrumento de liberdade, que todo mundo possa mentir abertamente, mesmo que provoque prejuízo, danos à sociedade, à economia, à vida, enfim, para que se mantenha o poder dominado, né? O povo dominado. Então isso é triste. Então o cidadão que pensa filosoficamente correto, ele vai dizer exatamente a verdade, aquilo que João no capítulo 8 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é exatamente essa convicção de que o que eu penso filosoficamente esteja exatamente de acordo com a realidade. E assim é fazer filosofia, é pensar filosoficamente. A Conrado dizia nesse instante, vamos pensar filosoficamente e agir, fazer com que, ele colocava Descartes, a máxima de Descartes, se pensa logo existo. Então se pensa logo existo, eu existo para pensar e penso para agir. Tem de ser o axioma
completo. E assim é a vida. Pensar. E o primeiro degrau da filosofia é a admiração. O respeito pelo outro, o respeito pela verdade, o respeito por cada causa que se manifesta diante de mim, situação que eu procuro entender. Quando eu admiro, eu valorizo, eu aperfeiçoo e faz com que cada ação no globo e na terra caminhe sob a égide da justiça. E a justiça é o fundamento da vida, da fé, do bem, de toda a humanidade. A injustiça é a fonte do mal, da escravidão, da dominação, é a negação do poder. O poder que não serve para servir, ele serve para ostentar, dominar e escravizar. Por isso, a grande beleza da democracia é a alternância do poder. Seria importante que os governos só governassem um ano, né? E na outra gestão já fosse trocado. E você vê que deputado passa um ano, 10, 20, 30, 50 na política, depois bota o filho, o neto, o bisneto e nunca muda. Então é preciso inverter a lógica, fazer com que o poder seja sempre esse instrumento de serviço para colocar a justiça como norte do agir que nos liberta e faz feliz. Uma semana de bênção e de graça que procuramos fazer da filosofia o alicerce do agir para a justiça.